Olá, nesta aula vamos refazer o caso prático de aula passo a passo da nossa aula de introdução à análise de dados com Excel. Vamos iniciar aqui na no nosso módulo 5, naturalmente partindo do princípio que já aplicaste a aprendizagem do módulo 2, Introdução à Análise de Dados, onde fizemos uma demonstração de como abrir um ficheiro no Excel, as tabs, o que são as tabs do Excel, o que é basicamente o User Interface e partilhei inclusive aqui o Quick Start para poderes aprender os básicos dos básicos do Excel. Agora vamos um pouquinho mais longe no nosso exercício 8. Se não fizeste a aula, tens aqui todos os conteúdos passo a passo que nós demos e que vamos fazer agora aqui. Vamos aplicar tudo o que está para cima aqui no nosso caso prático de aula. Aliás, não é tudo, são algumas das tarefas. Naturalmente, deves estudar e praticar todas aquelas que estão para cima deste exercício também. Então, antes de mais, vou fazer o download aqui dos dados de apoio, exercício Excel análise de dados. Eu já fiz, portanto, vou abrir aqui o meu ficheiro de Excel. E a primeira coisa que eu faço é olhar aqui para a tabela, ver o que é que eu aqui tenho. Tenho uma tabela com o, o registro de vendas de produtos, 5 produtos que posso ver aqui, A, B, C, D e E, por diversos meses, até junho, portanto por 6 meses. Aqui o respectivo valor, aqui a região também. Tenho tudo registado, um registro de vendas de 6 meses, 5 produtos com diversas zonas. Aqui nas vendas posso ver que já está, apesar de termos um dígito, está formatado como geral. Nós podemos selecionar esta coluna, formatar células e colocar como número, ou, neste caso, como moeda. Vou retirar as casas decimais, porque vemos que o valor não tem qualquer valor decimal. E agora já temos aqui 1200 euros, portanto não são 1200 batatas ou outra coisa qualquer, são 1200 euros. É o tipo de dado que faz sentido para este valor. De resto, posso fazer aqui alguma formatação que nós temos para cima para dar uma maior legibilidade, visibilidade à nossa tabela, mas antes disso vou partir aqui então para o nosso pedido número 1. Vou pôr esta página de lado, recomendo-te também a colocar. E o pedido 1 é organizar os dados numa tabela. Então, para fazer uma tabela é muito simples, basta selecionar aqui os dados que pretendemos e clicar em formatar como tabela. Podemos escolher o estilo de tabela. Eu vou escolher esta aqui e selecionar. A minha tabela tem cabeçalhos, tem sim, mês, produto, vendas, região. Então podemos ver que já temos aqui uma tabela, podemos alterar o design da tabela, repara aqui já relativamente estilizada. Podemos aproveitar e selecionar estas colunas e colocar uma largura igual para todas. Repara, já está a ficar aqui bem bonitinho. Podemos fazer igual na linha, mas creio que não vale a pena, que está bem assim. Se clicarmos na linha 1 e fizermos inserir, inserimos linhas acima da linha 1, eu inseri 4 linhas. Se clicarmos na coluna, inserir coluna, faz exatamente o mesmo. E podemos também alterar o tamanho da coluna manualmente. Repara que está a ficar aqui mais bonitinho. Aqui posso escrever um título, registro de vendas
Posso também selecionar estas 4 células e clicar aqui na opção unir e centrar, nem sempre aparece com este botãozinho, em alguns no Excel 2016, por exemplo, os computadores da faculdade, aparece escrito unir e centrar, mas a opção é a mesma. Posso centrar aqui ao meio, verticalmente e horizontalmente, aumentar o estilo de letra, aumentar o tamanho da letra, mudar o tipo de letra e até colocar aqui os limites. Vou fazer limite de caixa espesso e até posso mudar a cor da linha destes limites. Clico aqui, aqui, aqui. Podia ter feito tudo de uma vez, mas não há problema também. Não é muito. Está. Posso também clicar aqui no Escape para voltar ao normal, alterar aqui o preenchimento e até a cor da letra. E repara que bem que está a ficar mais estético, mais legível comparado àquilo que estava apenas com isto. Já faz alguma diferença. Ao transformar em tabela, também uma das coisas que posso ver é que fico com estes filtros que me permitem selecionar um ou mais meses, permitem-me ordenar por ordem ascendente ou descendente e permitem-me até colocar aqui alguns filtros. Posso escolher um filtro igual a janeiro e só iria aparecer naturalmente o mês de janeiro. Posso colocar um filtro com contém A e vai aparecer, por exemplo, tudo o que tenha a letra A. Portanto, temos aqui alguns filtros também que podem ajudar a fazer uma análise visual. Então, temos aqui já uma tabela com alguma estilização. Podemos ver que o nome da worksheet, da folha onde nós estamos, vendas underscore mensais, já está bem aplicado. É muito importante mantermos aqui a organização do nosso ficheiro e a legibilidade. Ponto 2. Calcular total, mínimo, máximo e média das vendas. Eu vou fazer de uma forma, há várias formas de o fazer. Podemos fazer uma coluna, podemos fazer linhas, dependendo do que estamos a analisar. Aqui, para mim, faz todo sentido colocar aqui as linhas com estes valores. Portanto, vou escrever aqui total, mínimo, máximo e média. E agora, aqui neste lado, posso aplicar as fórmulas que temos na nossa aula acima do exercício que fazem exatamente isto que está a ser pedido, que calculam automaticamente estes valores. Também aqui em fórmulas tem aqui um EC que quando clicamos em soma automática ele tem as principais fórmulas também. Eu vou fazer manual, sugiro que até saberes estas mais básicas que faças manual também. Então, para calcular o total, clicamos em igual, é sempre assim que começa uma fórmula. Escrevemos soma e repara que já temos a ajuda aqui do sistema. Clicamos em soma e depois selecionamos as células que queremos somar. Eu quero somar até aqui todos estes valores. E agora temos aqui, então, o total. Vou outra vez aqui ao base para dar uma corzinha, um bold aqui ao total. Claro que também posso dar uma cor, posso mudar aqui a cor do preenchimento. Repara aqui, vermelho, daria bem nas vistas, não é? Não fica bonito. Podemos ver a cor
aqui este cinzento e fazer igual. Podemos pôr aqui da cor deste cinzento total para dar mais nas vistas. E agora vamos fazer igual para o mínimo, aplicando as respectivas fórmulas. No mínimo é mínimo e no máximo é máximo. Vamos dar aqui só um minutinho, vou avançar aqui para o nosso máximo e média. Máximo, aqui vamos nós selecionar, ter muita atenção para não pôr o total, não é? Senão, naturalmente, o total ia ser o máximo, venda máxima de um produto num mês, está aqui, 1700 euros. Podemos ver que, confirmar aqui que ela existe, foi o produto A em junho. E a média não tem também muito mais que saber, é escrever média e selecionar outra vez todos os valores dos quais queremos fazer a média. E a média dá 940. E agora vamos aqui ao mínimo e olha, se calhar vou aproveitar aqui as fórmulas, vamos ver se ela aparece. Aqui o mínimo e ele automaticamente ele detectou aqui a minha tabela e colocou-me aqui a fórmula. Subtotal? Opa! Vamos ver aqui se coincide. Ah, exatamente. Aqui ele aplicou o mínimo como subtotal. Atenção, se estivermos nos computadores da escola, deve escrever igual mínimo se quiseres que apareça automaticamente, está bem? Se não tiveres essa preocupação, podes utilizar aqui o mínimo. Ele corresponde, houve uma venda, realmente a venda mais pequena que houve foi em janeiro, o produto D. Então temos o que nos foi pedido. Total, mínimo, máximo e média. Como podes ver, bem simples. Até aqui colocar estes valores. Vou gravar, nunca te esqueças de ir gravando o trabalho para, se acontecer alguma coisa, o computador se desligar, não perderes tudo. A seguir, aplicar formatação condicional para destacar os produtos acima da média. Então, nós já sabemos que a média foi 940 euros, mas nem precisávamos de saber. Se queremos aplicar uma formatação condicional aqui, nestes valores, selecionamos os valores e temos a opção formatação condicional. Aqui vão abrir algumas opções para realçar células. Uma delas diz regra para valores mais altos ou mais baixos. E nós queremos o valor acima ou abaixo da média. Vamos lá ver aqui. Acima da média. Acima da média é o que eu vou selecionar. Queremos o valor acima da média com o preenchimento vermelho? Acho que não faria muito sentido, não é? Se está acima da média, queremos preenchimento verde. E repara como automaticamente ele coloca aqui a verde tudo o que está acima da média. Ok, então agora vamos para a 4. Adicionar uma tabela dinâmica que mostre o total de vendas por mês. As tabelas dinâmicas têm esta possibilidade de nos mostrar os valores em mais do que uma dimensão, multidimensionais, e de facto criam muito valor quando estamos a analisar os dados, porque repara, neste momento nós não sabemos o total de vendas por mês, porque os meses estão aqui espalhados. Portanto, para sabermos, teríamos que selecionar estes valores e fazer um subtotal, por exemplo, de cada um dos meses. Mas há uma forma mais fácil. Eu posso selecionar aqui toda a minha tabela com os cabeçalhos e sem os totais. E aqui em inserir, a primeira opção diz tabela dinâmica. Eu vou selecionar a tabela dinâmica, selecionar a tabela aqui, ele já sabe que é a minha tabela 1, e vou colocar numa nova folha de cálculo. O exercício não diz se é numa nova ou na mesma, pois não? Ok, ele não diz.
Eu vou fazer numa nova e aqui tenho a minha tabela dinâmica do lado esquerdo e os meus campos do lado direito. O campo que me é pedido é o total de vendas por mês. O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso de analisar para saber o total de vendas por mês? As vendas, naturalmente, e o mês. Repara que eu só selecionei e foi automaticamente para os valores a soma das vendas e para as linhas o mês. Repara que espetacular, eu automaticamente fiquei com os totais das minhas vendas por mês e posso fazer muito mais aqui. Posso vendas por mês por produto, vendas por mês por produto e região, vendas por mês por região apenas e posso colocar aqui o filtro no produto. E repara que espetacular quando eu clicar aqui em cima em produto A, automaticamente a minha tabela é dinâmica, como o próprio nome indica, e muda para o produto que eu estou a analisar. Eu vou retirar o filtro, é só puxá-lo para cima e vou retirar a região, porque o que me é pedido é isto, tabela dinâmica de vendas por mês. Vou dar o dois cliques aqui no nome da minha folha 1 e vou pôr tabela dinâmica. Vou pôr em minúsculas, naturalmente, tabela, underscore, dinâmica para manter a lógica e a consistência do outro nome. Então já tenho a minha tabela dinâmica. Agora pede-me para criar um gráfico de colunas com o total de vendas por mês. Vou só pôr aqui por mês no nosso exercício. Ele dizia com o total de vendas por alguma coisa, naturalmente. Se é um gráfico, só com o total de vendas faria sentido um card, um cartão. Gráfico de colunas com o total de vendas por mês. Onde é que nós temos o total de vendas por mês? Temos aqui, eu vou selecionar e agora em inserir, em vez de um gráfico, vou inserir, em vez de uma tabela dinâmica, queria dizer, vou inserir um gráfico de colunas. Estou em inserir gráficos aqui na parte dos gráficos e está aqui um de colunas. Vou colocar um de colunas 2D. Opa, já fiz as neiras, vou fazer Ctrl Z e aqui está. Não deveria ter selecionado, era o total. Olha, a minha tabela dinâmica está aqui com um grande erro. Aparece-me aqui o total, porque ele selecionou toda a minha tabela com o total e tudo. E se calhar não faz muito sentido, não é? Queria aqui com os meses, sem o total, sem o mínimo, sem o máximo. Não há problema nenhum, é só escolher devidamente os dados. Portanto, vou apagar a minha página com o botão direito, eliminar esta página e vou fazer aqui outra apenas com os meus valores. Deixa-me ver se ele selecionou. Ele selecionou tudo. Eu não quero muita atenção aqui, ok? Eu quero só isto, este intervalo. E vamos. Vendas por mês. Repara agora, o meu total já é calculado na própria tabela dinâmica. Eu não preciso nem quero aqueles valores que andei a calcular aqui. Agora sim, vamos lá selecionar os meses e os valores, inserir, gráfico de colunas e agora sim, bem bonitinho. Posso dar aqui dois cliques e posso pôr total de vendas, posso estilizar o gráfico como eu quiser agora. Posso estilizar a estética e até a forma como os valores são apresentados aqui em diversas opções que eu vou deixar para tu explorares esta parte. De seguida, pede para criar uma folha resumo com o total de vendas anual, o produto com maior faturação
e a percentagem de cada produto no total. Ok, vamos por partes. Vamos lá criar mais uma folhinha aqui no mais. Vamos lhe chamar resumo, que é aquilo que nos é pedido. Vamos puxar aqui para o fim. Vamos puxar a folha 2 para o 2 e dar o nome correspondente, tabela dinâmica. E aqui temos a nossa folhinha de resumo. Então vamos lá. Mostrar uma folha de resumo com o total de vendas anual. Vamos fazer aqui um cardzinho bonito primeiro, com total de vendas anual aqui em cima. Estou-lhe a dar esta estilização, naturalmente, tu podes dar aquela que tu quiseres. Eu acho que é assim que vai ficar melhor, mais legível. E aqui vou pôr o valor, por exemplo. Vou pôr a minha fórmula aqui. Vou colocar umas linhas. Ok, acho que está um card bonitinho. Naturalmente que esta parte também é muito importante, a apresentação, como vamos apresentar os nossos dados. Vou fazer aqui uma apresentação simples para efeitos de demonstração, mas naturalmente que deves praticar e deves aplicar para poder fazer o melhor possível e, claro, o mais rápido possível. Já sabemos como é que eu sei o total de produtos, igual a soma. E agora vou aqui à minha folhinha 1 e vou selecionar todas as vendas. E ele encontrou um erro. Ok, falta um parêntese, ele colocou automaticamente. Vamos pôr aqui este número bem maior, como é normal vermos num dashboard. Vamos aplicar uma cor, pode ser um verde aí. Foi algo positivo, não é? E podemos mais uma vez transformar aqui, formatar a célula em moeda. Podemos deixar duas casas decimais, por exemplo. Ele não cabe aqui, vamos abrir um bocadinho para ele caber. E temos aqui o nosso primeiro card. Agora vou copiar para aqui e vamos ver o que é que nos é pedido de seguida. Produto com maior faturação. Produto com maior faturação. Vamos colocar aqui e estilizar aqui para o centro. Posso apagar a fórmula, não vou precisar desta fórmula. Para o produto com maior faturação, deixem-me só, produto maior faturação. Há muitas formas de o fazer. Eu posso recorrer aqui à minha tabela dinâmica e aqui nesta tabela dinâmica posso criar uma nova tabela ou copiar aquela que eu tenho para a minha folha de resumo. E aqui, na minha tabela dinâmica, posso escolher o produto e o valor de vendas. Já sabemos aqui agora o valor de vendas por produto. E aqui em rótulos de linha, posso filtrar os primeiros 10 e ele vai me perguntar quantos itens é que eu quero. Claro que eu quero só um, porque eu quero o mais vendido. Então tenho aqui já o produto A devidamente justificado. Posso mostrá-lo desta forma, posso mudar aqui a minha tabela dinâmica, posso colocar a tabela aqui, ou posso então, já justifiquei, posso colocar aqui produto A. Não sei o que é que aconteceu aqui, vou escrever novamente produto mais vendido. Então existem muitas formas de o fazer
mas teremos sempre que o justificar ou que mostrar, neste caso, como é que conseguimos ver essa informação, como é que conseguimos filtrar. Eu filtrei aqui de uma forma bem linear, bem simples, com a nossa tabela dinâmica. E a seguir é-nos pedida a percentagem de cada produto no total. Então, vamos novamente buscar a nossa tabela dinâmica, vamos colocá-la aqui, vamos fazer aqui agora um dashboardzinho. Nesta tabela, o que é que eu quero agora? Quero o produto e as vendas, produto por vendas, e vou clicar com o botão direito em soma de valores e vou pôr mostrar valores como percentagem do total geral. Então agora, em vez de ter os valores, já tenho aqui a percentagem do total geral. É um dashboard bem simples, muito se pode fazer aqui agora em termos de visualização, em termos estéticos. Não é o meu foco no momento, mas de facto valoriza o nosso dashboard, sem dúvida. Para já temos tudo organizado, temos toda a informação bem explicada. Vamos colocar aqui um título para explicarmos o que é que estamos a ver, o que é que estamos a mostrar. Precisamos de mais um espacinho aqui, inserir mais linhas ou aumentar as próprias linhas, também é possível. Vamos então copiar e colar e com percentagem de cada produto no total. Foi isso que nos foi pedido e foi isso que pusemos, percentagem de cada produto no total. Devidamente identificado, aqui podemos pôr o produto mais vendido, por exemplo, este título também, e não esquecer de gravar. Por fim, criar um gráfico de PISA apresentando a cota de cada produto em percentagem. A cota, portanto, as vendas de cada produto em percentagem. Podemos selecionar aqui o nosso gráfico, a nossa tabela dinâmica, ir a inserir um gráfico de PISA, são estes redondinhos, circular, e agora temos aqui o nosso total num gráfico de PISA. Repara, produto A, produto V, produto C, mas não mostra a percentagem neste momento, nem sabemos qual é o valor que está a ser mostrado, se é em valores, se é em percentagem. Então, há aqui uma série de coisas que nós podemos fazer, alterar, ordenar, filtrar. Podemos fazer aqui muitas coisas e uma delas é adicionar rótulos aos dados. E ela vai dar os rótulos. Podemos ver que está por percentagem, como era pedido. Então este foi o nosso exercício de aula. Eu já gravei. Quando gravares deves guardar como exercício Excel underscore e o teu nome ou como for pedido em cada um dos exercícios. Portanto, temos aqui os nossos 7 pontos dos exercícios feitos passo a passo, com praticamente muita coisa daquilo que vimos e que podemos ver na nossa aula, que começa por falar um bocadinho do Excel, células, colunas, linhas, folhas de cálculo, barra de fórmulas, os separadores, os tipos de dados que temos. Já vimos aqui alguns, vimos por exemplo moeda, boas práticas, fórmulas,
soma, média, contagem para vermos quantos valores temos. Se quisermos saber quantas vendas, por exemplo, apareceriam ali o número de vendas, não o valor. Mínimo, máximo, condicional, ou seja, uma avaliação lógica. Está acima de 1000? Sim. Então ele vai mostrar, pode dizer sim, está acima ou não está abaixo. Pode colocar um texto acima ou abaixo, consoante a célula ou as células estão acima ou abaixo. Temos concatenação de texto, que junta o texto um ao 2. André Costa em duas colunas, fica André Costa numa. E temos aqui uma fórmula que nos diz a data de hoje. Quando a aplicamos no Excel, automaticamente puxa a data de hoje. Temos os filtros, as tabelas, os gráficos, a formatação condicional que fizemos para realçar as tabelas acima da média e as tabelas dinâmicas. Portanto, é uma introdução ao Excel. Naturalmente, muito mais. O Excel é uma ferramenta incrível, muito poderosa, muito mais há para aprender e para explorar. Nesta primeira fase, ficamos por aqui e assegurando que com estas funcionalidades fundamentais consegues fazer uma análise preliminar dos dados. Fica aqui o nosso passo a passo, então, disponível para que possas praticar ao teu ritmo, com calma, que possas parar e que possas fazer várias vezes este exercício com estes e com outros dados que podes utilizar. Podes pedir ao chat GPT para te criar um ficheiro de dados semelhante a este, com outro tipo de vendas, com outros meses, com outros valores, para poderes praticar com dados diferentes. Também podes chegar aqui e, por exemplo, acrescentar uma coluna ao nosso, à nossa tabela, e nessa coluna podes-lhe colocar valores, unidades. Repara o produto A. Podemos apagar aqui as vendas, unidades. Vamos adicionar mais uma. Vamos pôr aqui valor, valor por unidade, unidades vendidas. Imagina que eu não dava o valor das vendas, dava aqui o valor por unidade: 100, 150, 175, 50, 80. E agora aqui as unidades vendidas. Estou a colocar dados ao calhas para te mostrar como é que poderíamos fazer caso eu não tivesse dado o valor das vendas e pedisse para tu calculares. Para calcular o valor das vendas, naturalmente que é o valor por unidade, ou as unidades vendidas a multiplicar pelo valor por cada unidade. O valor por cada unidade é em euros. Mais uma vez, formatar células, moeda, e as unidades é em número. Formatar células, número. Podemos tirar as casas decimais, fica meio estranho. 25.00 não faz, se calhar, muito sentido aqui para estes dados. 25 unidades, podemos ver aqui que está em número. Podemos ver aqui na barra de fórmulas que não tem nada. E agora as vendas é igual a quê? Queres tentar adivinhar? Vou deixar ficar para tu fazeres a pesquisa. Sempre que precises de uma fórmula, o que é normal, nunca vais saber
todas de cor, podes recorrer aqui ao Google e agora pesquisar qual é a fórmula para calcular o total de um valor que deve multiplicar por outro. E vais encontrar a fórmula e depois é só chegar aqui e aplicar essa fórmula e vão-te aparecer aqui os valores das vendas. Portanto, este fica para tu procurares, tentares ao máximo fazeres por ti e se tiveres dúvidas, claro, se não conseguires fazer, será uma excelente dúvida para colocar já na próxima aula, mas acredito que o sejas capaz de fazer, porque é muito importante, nunca vamos saber todas as fórmulas de cor e há um momento em que simplesmente temos que ir procurar a fórmula e ver como a aplicar e depois aplicá-la. Portanto, fica aqui este desafio, além daquilo que já aprendeste para explorares mais um bocadinho e vemo-nos na próxima aula.